Gente, sobre o outono, na Bahia, não o conhecemos. Oi, gente, eu sou a Laura Sato, Segredos Entre Amigas, estou aqui de leque... bem crazy. Eu estou aqui, ó, de leque em punho pra gente falar hoje sobre um dos meus gêneros literários favoritos, favoritíssimos, destruidores. Depois que eu conheci estes livros, meu bem, minha vida nunca mais foi a mesma. E hoje eu vim aqui disposta a infectar você que ainda não se rendeu ao romance de época com o meu gênero literário favorito. Ou um dos, porque todos os gêneros literários são favoritos pra mim. Eu não sei escolher, né, gente? Vamos fazer o quê, não é, meu bem? Então eu separei aqui 5 livrinhos pra quem quer começar a ler romance de época. Tem, tipo, uma quantidade infinita de romances de época no mercado. Acaba que todo mundo acha que todos os romances de época são iguais. Leigo enganos, queridos. A gente tem romance de época até erótico, meu bem. E se vocês derem muito joinha nesse vídeo aqui, eu venho aqui com uma playlist de romance de época desse gênero que vocês vão curtir muito. Mas o tema hoje é outro. O tema de hoje é romances de época pra quem quer começar a ler o gênero. Vou começar com um livrinho nacional que não é bem um romance de época, é um romance de viagem no tempo. Mas ele acaba se tornando um romance de época porque boa parte dele passa-se na época de 1830, 1860, então ele torna-se um romance de época por causa disso, mesmo que a protagonista seja uma mocinha do século XXI. Eu acho que isso é o mais interessante de Perdida, da Karina Ricci, pra quem quer começar a ler um romance de época, porque vai se familiarizar com a época tendo uma mocinha que tem os mesmos pensamentos da gente do século XXI. Então, pra quem vai começar a ler romance de época, eu acho que uma das coisas mais difíceis é se adaptar aos pensamentos das pessoas, porque eles são muito arcaicos com relação ao que a gente pensa hoje em dia. Em Perdida, a gente tem aqui a Sofia, que viaja no tempo e vai parar nas terras do senhor Ian Clark. E aí chega lá, começa a desenrolar um romance, mesmo ele achando ela muito esquisita, né? Porque a garota cai lá de saia jeans, camiseta e All-Star, que é o mesmo All-Star que ela tá aqui. E ele fala, meu Deus do céu, de onde essa guria veio? Porque ela tá mostrando ombro, perna, braço, tornozelo. Não pode mostrar tudo isso. E aí é muito interessante ver essa adaptação dela. Então, pra gente que quer começar a ler romance de época, né? É bom aproveitar a adaptação da Sofia pra gente se adaptar também na sociedade da época pra poder ir de encontro com os outros romances de época que eu vou citar aqui. E aí depois eu vou pra série que eu sempre indico pra quem quer começar a ler romance de época, que é os Bridgertons da Julia Quinn. O primeiro volume é esse aqui, O Duque e Eu. E os volumes sequentes eu vou deixar os nomes aqui no box de informações. Então os Bridgertons vai contar a história de 8 irmãos que foram tidos em ordem alfabética do A ao G, mais um epílogo que vai contar epílogos de cada livro aqui, né, o que aconteceu com cada história, e vai contar um pouco também sobre a história dos pais deles. Então a gente tem 9 livros. Nesse primeiro aqui a gente vai conhecer a Daphne, que é a 4ª irmã e a irmã mais velha, e o romance dela com o Duque de Hastings. Então, por que eu indico super Julia Quinn pra você começar a ler romance de época? Porque ela tem uma narrativa mais leve, ela vai bem pro superficial do romance de época, ela não se aprofunda muito na época, e ela cria mocinhas e mocinhos que têm pensamentos muito atuais. Então, mesmo eles vivendo numa sociedade altamente machista, mesmo eles sabendo que a maioria dos casamentos são feitos de forma arranjadas, a gente vai encontrar muito amor nesses livros aqui, a gente vai encontrar protagonistas fortes, protagonistas que sabem o que querem, que vão atrás do que querem, sabe, que impõem suas vontades. E os romances dela tendem a ser bem leves e tem uma pegada bem superficial, mais picante, sabe? Você não tem cenas tão trabalhadas de sexo, mas você tem algumas cenas que dão uma abrangênciazinha assim legal. E também é interessante porque ela vai mostrando vários aspectos da sociedade da época sem impor muito isso ao leitor. Porque quando a gente pega um romance mais forte, a gente acaba se chocando com a forma como as pessoas são tratadas, sabe? E nesse aqui não, ela vai bem pro levinho mesmo e é muito legal. Porém, esse livro aqui tem 9, essa série aqui tem 9 volumes, né, gente? Então você vai acabar querendo ler todos os volumes. E aí, se você quiser começar por uma série um pouquinho menor também da Julia, eu indico o Quarteto Smith. O primeiro volume é o Simplesmente Paraíso, tem resenha lá no blog, vou deixar o link aqui no box de informações. E ele também tem essa pegada mais leve, protagonistas novinhas, que querem enfrentar o mundo de outra forma, que querem ver o mundo de outra forma. A gente também tem uma família tão louca quanto os Bridgertons e é super legal de acompanhar. No entanto, se você tem a intenção de ler os Bridgertons, pode ser que você pegue alguns spoilers em Smith, porque ele já é bem
mais pra frente dos Bridgerton, sabe? É quando a gente tá contando a história do irmão mais novo desse daqui, que Smith acontece. Então a gente vai pegar alguns spoilers de com quem cada pessoa ficou em alguns eventos que acontecem. Mas se você não liga, tipo, pra saber como terminou o livro, quer saber o desenrolar, pode se jogar em Smith antes dos Bridgertons, e ambas as séries são muito boas. Daí agora eu vou pra um nacional, que ele foge um pouquinho os Bridgertons. Enquanto em os Bridgertons, a maioria dos protagonistas são mocinhas novinhas, que estão enfrentando o primeiro casamento. Normalmente são canárias, que não querem casar, mas acabam se enredando por mocinhas bonitinhas. Aqui, em O Refúgio do Marquês, da Lucy Vargas, da editora Charme, que vai sair até sequência por esses tempos agora, a gente vai conhecer uma protagonista que é a Baronesa. A Baronesa de Clarendon, ela tem um passado assim um pouco obscuro, e ela é convidada pela mãe do Marquês de Bridgerton para ir para a fazenda dele, meio que para reformar a casa, porque a casa tá caindo aos pedaços, ela quer umas ajudas, tipo como se fosse uma governanta na casa, sabe, para auxiliar ela. E o intuito não é que a baronesa só ajude ela a arrumar a casa, é que ela também ajude a consertar o Marquês, porque parece que o Marquês sofreu um grande abalo e isso faz com que ele fique recluso na propriedade no campo. Poucas pessoas ouvem falar sobre o Marquês, e o que as pessoas ouvem falar sobre o Marquês não é a total verdade de quem ele é. Então nesse aqui a gente já tem personagens mais maduros, a gente já tem um personagem, um protagonista que é mais recluso, e uma mocinha que passou por um trauma forte e agora que tá meio que voltando à vida, tentando encontrar outras pessoas. E gente, é muito bom esse livro aqui, eu tô super ansiosa pela continuação, eu adorei. E também é um bom pra quem quer começar a ler. De quarta eu vou indicar uma série que por enquanto eu só li o primeiro volume. Ele é da Sarah McLean, lançado pela editora Gutenberg, que é o Entre o Amor e a Vingança. Quando esse livro saiu eu falei super dele pra vocês, porque ele é muito diferente. A gente tem aqui uma mocinha que tá na fase de casar, só que as pessoas só querem se casar com ela por causa do dote que ela tem. Só que acaba que a família dela entra em um pequeno probleminha financeiro, um pequeno, muito grande probleminha financeiro. E a única salvação da família dela é ela se casando com o Marquês de Burn, que é o vizinho, sabe? Tem as casas ao lado, mas ela não conhece muito bem o Marquês, porque eles tiveram uma infância, ela conheceu ele na infância, eles foram muito felizes, mas eles eram tipo bem diferentes, e agora ele tá voltando depois de ter levado meio que um golpe, e ele quer se vingar da família da Penélope, que é a mocinha. Então a gente tem um embate entre os dois protagonistas que se gostam desde muito pequeno, mas que foram afastados pelas divergências da vida, sabe? E esse embate dele querendo vingança, dela ainda gostando muito dele e meio que sem saber porque ele tá tomando as atitudes que toma, é muito bacana. Essa série aqui é muito boa também. Quero muito ler as continuações e super indico pra quem quer começar a ler romance gêmeo. E por fim, mais ou menos importante, Lisa Kleypas com Segredos de uma Noite de Verão, que também é uma série de 4 volumes, As 4 Estações do Amor. Eu fiz a resenha bem recente, vou deixar o link aqui no card pra vocês. E essa série aqui ela é legal porque a gente tem 4 protagonistas que estão presentes em todos os volumes. Elas criaram meio que um clube das folhas secas, porque elas já estão passando da idade de casar e não encontram nenhum pretendente. E em cada volume a gente vai descobrir sobre como elas encontram o amor da mais velha pra mais nova. É super legal, é super leve, são livrinhos mais curtos, divertidos. A narrativa da Lisa é muito boa, é muito fluida. Tipo, o livro termina num tapa. Eu acho que eu concluía esses daqui dessa série mais rápido do que os da série dos Bridgertons. E olha que eu adoro a narrativa da Julia Quinn. Mas a Lisa, ela tem um quê de comédia nos livros dela que são muito interessantes. E se você também não gosta de spoilers, assim como aquela série Smith da Julia Quinn, essa série aqui vem antes da série dos Hathaway. Então se você ler os Hathaway, você pode pegar spoilers dessa série daqui, porque ela vem antes. Então muita gente estava reclamando que Arqueiro lançou primeiro os Hathaway e deveria ter lançado primeiro essa série daqui. Mas enfim, super indico também, gostei pra caramba. Então, essas são as minhas dicas de romance de época pra quem quer começar a ler o gênero. Se você lê muito romance de época, comenta aqui quais são os seus livros pra quem quer começar a ler o gênero. Vamos trocar figurinhas. E, gente, aproveita os comentários pra me contar mais quais top 5 vocês querem ver aqui no canal. Top 5 new edits, top 5 autoras favoritas, top 5 o quê? Porque é super legal de gravar e é muita informação pra vocês também. Se você gostou desse vídeo, já sabe, clica no joinha pra mim, se inscreve no canal pra não perder as novas atualizações e segue a gente nas nossas redes sociais. Todos os links estão aqui nesse box de informações. Eu te espero no próximo vídeo, um super beijo e até mais. Tchau!